Fala, seguidor, tudo bem? Quando falamos de castidade, é muito provável que nos encontremos com muito mal entendido. Muitos acreditam que a castidade é o mesmo que nunca fazer sexo, e que isso é apenas para padres e freiras. Poucos entendem o seu verdadeiro significado. Isso faz com que muitos reajam negativamente e façam até mesmo ironias ao mencionar essa palavra. Talvez nós mesmos, em meio a tanta confusão e ignorância, não terminamos de entender bem o que é castidade. Sua etimologia nos dá muitas luzes. A castidade vem do latim castus e significa puro. Sobre a pureza, podemos dizer que buscamos naturalmente em tudo. Por exemplo, quando bebo água, procuro que ela seja limpa e não suja. O mesmo podemos dizer do ar, do alimento e etc. Quando se trata de metais, de joias, acontece o mesmo. Quanto mais puro, maior o seu valor. Se pensamos nas pessoas, normalmente alguém sujo, fedorento, gera incômodo, enquanto é agradável a presença de alguém limpo e perfumado. A castidade é a virtude que valoriza e purifica o amor. Nem tudo que dizemos ser amor é verdadeiramente amor. Nem todo amor necessariamente puro, livre de deturpações. Todo amor humano precisa continuamente se purificar para que não se contamine, e para aprofundarmos nesse assunto, convidamos seguidores e tios Laís e Tomás. Obrigado pelo convite, pessoal. A gente está muito feliz de poder participar com vocês, né? A gente já acompanha o movimento há muito tempo e o SEGME é sempre lembrado pela gente com muito carinho, né? Então, tem um lugar especial no nosso coração. Ainda mais falar de um tema assim, eu acho muito importante, porque justamente como teve essa introdução aí, fala, às vezes a gente confunde muito a questão do que é a castidade em si, a gente limita a uma ou duas concepções, e eu acho que é importante a gente ter uma visão um pouquinho mais ampla sobre isso, que nos ajuda de maneira muito significativa na caminhada que é o mais importante pra gente, que é a caminhada rumo ao céu, né? Então... Isso. Sim, tem toda a razão. E muitas vezes, assim, os jovens pensam que a castidade é para ser vivida antes do casamento somente, né? E isso não procede. A castidade, ela é um estado de vida que nós cristãos temos que assumir, independente da nossa vocação e independente da fase da nossa vida, né? Então a gente precisa estar sempre atento para que alcancemos, como dito, né, no início, a pureza, né? A pureza da nossa alma, a pureza do nosso corpo, para que a gente possa sempre estar preservando o nosso corpo como um templo do Espírito Santo. Hoje a gente vê essa questão do corpo sendo tratada de forma aleatória, de forma secular, né? E é importante a gente perceber que o plano de Deus, ele reserva espaço para o nosso corpo, ele reserva um espaço especial, né? O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, o nosso corpo desde o início da criação, ele já foi tratado como esse lugar especial, esse lugar em que a gente pode receber Deus depois com a Eucaristia, né, de forma mais especial. Mas então assim, a gente pode perceber que o nosso corpo, ele tem que ser valorizado. E se eu tenho um corpo, e esse corpo foi criado por Deus, e Deus tem um plano especial para mim a partir do meu corpo, eu vou fazer qualquer coisa com o meu corpo, né? Você tem uma coisa especial, você tem um tesouro, você faz qualquer coisa com o tesouro que você tem? Não faz, né? Você guarda ele, né? Já diz até a palavra de Deus, você guarda onde está o tesouro, está o seu coração, né? O seu coração está onde está o seu tesouro. Então você sempre tem que guardar um lugar especial, né? E você tem que cuidar dessas coisas que você preza. Então não dá para fazer qualquer coisa. Olha essa criatura bonita aqui, né? Ela é muito especial para mim, né? Sendo ela especial para mim, eu vou fazer qualquer coisa com ela? Não vou fazer qualquer coisa com ela. Eu acho que é a mesma coisa que a gente tem que visualizar com Deus. Deus cria a gente, e nós, sendo criatura de Deus, ele tem essa criatura como especial, e esse corpo, que é onde está a nossa alma, deve ser cuidado, né? É por isso que eu não vou fazer qualquer coisa com a Maria Luna, porque eu vou cuidar dela. Isso aqui é meu tesouro, né? E é a mesma coisa se a gente fazer analogia com Deus. Deus cria a gente, ele quer que esse tesouro dele, né, seja bem cuidado, né? As 7 chaves. E assim, tem tido muita deturpação, né, do que é se o corpo é meu, então eu vou me divertir com esse corpo, vou fazer o que eu quiser, e é isso que é liberdade. Não, a gente vê pessoas que estão cada vez mais viciadas no maltratar o seu corpo, né? Às vezes buscam prazer pelo prazer, um prazer vazio, que leva a doenças, que leva a consequências que são ruins, psicologicamente falando. E então, assim, que liberdade é essa, né, com que você tem tratado o seu corpo? Isso é realmente ser livre? A gente tem, assim, graças a Deus, propriedade nesse assunto, né? Foram 8 anos namorando
em que nós tentamos viver a castidade. Eu tava até repensando aquele termo de namoro santo, né? Eu acho que assim, namoro santo não existe, né? A santidade é uma coisa que a gente vai alcançar depois da nossa morte, se Deus quiser. Mas a gente tenta viver, né, conforme a santidade que nos é proposta, né, por Cristo. Então, assim, nós vivemos um namoro que buscou ser santo, né? Que buscou... porque se você diz eu sou santo, meu namoro é santo. Santo é ser perfeito, é ser como Deus. Eu acho que a gente está bem longe, a gente tem que baixar a bola, né? Eu acho que todos os santos, quando eles se propuseram a refletir e a buscar a santidade, eles sempre falavam, olha Deus, eu tô longe da santidade, eu sou um inverno, eu sou um lixo, eu tô ali, né? Mas eu tô querendo buscar, eu tô querendo chegar. Eu acho que a gente tem que ter essa lógica de humildade, né? A gente se rebaixa. E eu acho que é isso que nos difere, né? Não é necessariamente, somos perfeitos, fizemos tudo perfeito no nosso namoro, não. A gente caía, mas a gente não cansava de lutar, né? Então a gente estava ali sempre tentando, né, esse ideal, esse propósito de Deus na nossa vida, porque a gente sabia que nós éramos capazes de Deus. Nós sabíamos que nós éramos capazes de viver o que Deus tinha de proposta para nós enquanto casal. Eu acho que é importante a gente já começar desmistificando uma coisa, né? Que as pessoas acham que ter um namoro santo, ou tentar ter um namoro santo, é somente um namoro que não culmina na relação sexual propriamente dita. E está muito longe, porque a castidade não é somente a realização do ato sexual propriamente dito. Jamais. Eu e a Laís, a gente teve a graça de não chegar a esse ato propriamente dito, mas muitas vezes, individualmente, coletivamente, né, a gente não teve um namoro santo, mesmo não culminando nesse, né, no ato propriamente dito. Entre nós dois, mas a gente caiu muitas vezes, né, até passando os limites com toques, com beijos, coisas que não convinham no momento, né. E é isso aí, então assim, você tá namorando, você tá querendo ter um namoro santo, né, primeira coisa é você tentar evitar, né, não tem como, você tá chegando, pessoa bonita, você começa, né, a acariciar. Aí, enfim, você pode não chegar no ato propriamente dito, mas vai dar ruim, né? Vai dar ruim, você não pode atiçar o fogo, né? Você tem que evitar, né? E individualmente, principalmente, eu acho que o ponto principal de a gente conseguir, enquanto namorados, casais futuramente, né? A gente conseguir um namoro santo é individualmente a gente tentar a castidade. A castidade, é óbvio que ela se manifesta no casal, né? Nos dois, mas ela é principalmente um dom individual, né? Ela é um dom do meu corpo que depois vai se tornar um com a Laís, obviamente, no casamento. Mas antes do casamento a gente é dois, eu não sou um com a Laís, né? E a minha castidade, então, ela tem que ser olhada de forma individual. E o que significa, né? Pornografia, significa masturbação, significa aqueles grupos de WhatsApp que, né, provocam coisas que a gente não sabe, que a gente sabe que não são adequadas, né? Isso eu falo por mim, né, como uma coisa que eu tive muito problema de forma individual por algum tempo, né. A gente sabe que existem várias coisas que estão na nossa volta que estão a todo momento tentando deturpar essa imagem, provocar a sexualidade exacerbada, enfim. E isso deve ser encarado, então. Acho que você tem que imaginar que mesmo estando namorando, o objetivo principal é eu, né, enquanto cristão, tentar a minha castidade individual para se refletir no namoro e, consequentemente, depois, né, no casamento, né? Não, e assim, agora falando com relação a mim, né, eu penso que a modéstia, né, que é, inclusive é uma coisa que eu tenho trabalhado mais hoje do que antes, né? Eu comecei a pensar na modéstia como essa virtude da castidade agora no casamento, né? Depois que eu tive a Maria Luna, eu falei, poxa, mas que imagem que eu quero passar? Agora eu sou uma mãe de família, né? Então, assim, como você se veste, como você se porta, você acaba suscitando reações nas outras pessoas que talvez não convenham para uma mulher cristã. Então, enquanto namorada, eu devia ter me policiado muito mais, de repente, com as vestes que eu estava vestindo perto do Tomás. Eu lembro uma vez eu fui confessar com um padre, falando dessa dificuldade de viver a castidade, e ele falou bem assim, ele falou, cara, você entrou aqui, o seu perfume entrou antes de você acha que seu namorado fica como? Quando sente esse cheiro? Você acha? Então vamos maneirar, né? Porque não é fácil. E assim, realmente, a gente precisa se ajudar, né, a viver isso, porque a gente também... não tá falando pra vocês ficarem fedidos, não, mas de repente, se estiver muito difícil... mas assim, ó, com certeza, se um bafinho, comer uma pasta de alho, então se tá muito difícil... Meu amigo, tu vai ali, lá na São Vicente, né, tem um cachorro quente que serve uma pasta de alho, come os dois juntos, vai dar certo. Vai dar certo. Se vocês quiserem manter.
Mas é isso, sabe? Então, assim, você precisa ajudar o seu parceiro também, né? No seu caso, se você namora, enfim, pensar nisso, né? Porque é complicado. E o parceiro também, né? Eu, por exemplo, quando vesti a camisa do Flamengo, isso ficava totalmente seduzido. Então, É mesmo? você tem que... Pior que é mesmo. Bom, já que a gente falou do assunto geral, a gente vai fazer algumas perguntas. Essa primeira, inclusive, vocês entraram um pouco no assunto, que é: praticar a castidade apenas nos leva à santidade? Eu acho que com certeza não, né? Porque a santidade, ela está relacionada a vários aspectos da nossa vida. A gente pode imaginar na nossa vida comum, né? Eu, na minha vida comum, eu tenho a minha vida de trabalho, a gente tem a vida de estudante, a gente tem a relação de pai para com filho, né? E tudo isso reflete uma harmonia, né? Não adianta só eu estar bem no meu trabalho, não adianta só eu estar bem com a minha mãe, não adianta só eu estar bem na igreja. Eu acho que todos os campos da sua vida têm que estar harmonizados e todos os campos que são possíveis na nossa vida cristã, eles também têm que estar harmonizados. Então, é lógico que a castidade vai te ajudar a vivenciar melhor outros aspectos da vida cristã, né? Então, se você percebe que o seu corpo não é qualquer coisa, é muito óbvio que você vai valorizar a Eucaristia de uma forma diferente, né? É óbvio que você vai valorizar a confissão também de uma forma diferente. Só que em alguns momentos você pode ter a castidade, digamos assim, né? Ok, estabilizada, mas em outros aspectos da sua vida não, né? Então você vai continuar fofocando, você vai continuar falando mal do seu coleguinha, do seu chefe de trabalho. E eu acho que a gente precisa sempre harmonizar, né? E isso também é evidente porque sempre tem alguma coisa na nossa vida que prepondera, né? Alguém tem alguma dificuldade que se destaca em relação às outras, né? Às vezes a sua dificuldade é a castidade, às vezes não é, né? Às vezes é outra questão. Mas vivenciando a castidade, eu tenho certeza de que vai ajudar a gente a equilibrar os outros aspectos, mas não trabalha sozinho. Até porque a castidade pressupõe essa pureza de espírito, né? Então, se você está se exercitando esse espírito para que ele seja puro, ele não vai ser puro só com relação ao seu corpo, mas ele vai ser puro com relação às outras pessoas e aos outros sentidos. Então, assim, não somente a castidade, mas ela é um caminho assim indispensável para isso. O que se opõe à castidade no matrimônio? Bom, eu acho que o matrimônio ele traz uma nova visão para o corpo, né? A partir do sacramento, a gente se torna um. Então, tem muitas coisas assim que os casais precisam se atentar, como, por exemplo, a visão da sexualidade como algo sagrado, né? A sexualidade, ela não é o que o mundo tem nos exposto nas televisões, nos filmes, nas séries, não. A sexualidade é o momento em que o casal se une e ali Deus age. Por isso que, assim, até mais na frente a gente vai falar, né, sobre a questão da fecundidade, né, dos filhos. Porque quando um casal se une em ato sexual, Deus está agindo nesse casal. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é isso, né? O sexo, ele é puro dentro do casamento. Então, não tem nada mais puro do que o homem se entregar para sua esposa, né, dentro da sua casa, no seu leito matrimonial. Então, a partir daí a gente começa a pensar em outros fatores, né? Eu devo me negar, né, ao meu esposo, eu devo negar a nossa relação sexual, eu devo impedir que isso aconteça. Isso não é prudente, né, para que os esposos se neguem, né? Eu acho que até São Paulo fala isso, desculpa a ignorância, gente. Mas assim, a gente não pode se negar, porque nós somos um. Então, sempre estar dispostos a viver essa vida sexual ativamente no matrimônio. E aí já desmistifica um monte de coisa, porque tem gente que acha que o ato sexual continua sendo errado, mesmo no matrimônio, né? E aí entra outras questões, né? Questão também da masturbação no matrimônio, que não convém, né? Não convém em nenhum momento da nossa... As pessoas acham que também é só casar e agora você pode fazer tudo, e na verdade não é assim, né? Não são todas as posições, movimentos, ações que são castas, né? E isso eu acho que vem em decorrência de uma perturbação na nossa psique, no sentido de que muitas vezes no namoro, ou enfim, na nossa fase mais juvenil, ou enfim, da adolescência, por conta principalmente da pornografia, e aí eu foco no caso dos homens, mas não se limita somente aos homens, há uma projeção, né, nessa psique do que seria o ato sexual. E a gente projeta tudo isso que a gente vê, né, de secular na relação de casado, né? E não é assim, né?
não é dessa forma que acontece, porque justamente tem essa questão do respeito, né? E muito do que a gente vê hoje no ato sexual no mundo hoje é uma relação totalmente com base na ausência de respeito, né? Então tem que se atentar a isso, não é qualquer coisa que é permitido também, né? Você tem que, enfim, para mais detalhes vocês podem consultar aí. E não só assim também vídeos pornográficos, que são coisas assim que os homens talvez tenham mais acesso, não sei se ainda continua assim, mas a própria assim, televisão, séries, enfim, eles idealizam uma vida sexual, é igual esse dia eu estava lendo sobre Friends. Eu gosto muito de Friends, mas tem total razão que a pessoa escreveu. Eles idealizaram uma vida sexual de pessoas que saem todos os dias e que transam todos os dias. E tipo, a vida não é assim, gente. Sabe? Então você chega assim pensando, vai ser desse jeito, vai ser muito louco. E aí eu falo de experiência nossa agora. Não precisa disso, sabe? Quando você ama a outra pessoa, quando você realmente se entrega para essa outra pessoa sem reservas, e você sente isso reciprocamente, você não precisa ficar inventando, gente. Então, assim, é completamente desnecessário. Além de não convir. Para viver a castidade, é necessário, portanto, buscarmos oração. Oração, com certeza. Oração, vivência dos sacramentos, né? Eucaristia, confissão. Assim como, acho que assim, a castidade como um ponto dessa vida. Ei, minha filha se comporta. É isso que você Não, mas eu acho assim que a repetição na nossa vida, aqui não confundindo com questão pedagógica, psicológica, porque tem um povo aí que não gosta muito dessa palavra repetição não, né? Quando pensa em behaviorismo, mas enfim, outros assuntos. Mas eu acho que a repetição em muitos momentos da nossa vida, essa repetição vale, né? Então, quando a gente está se preparando, por exemplo, músico, tem que ter repetição para você chegar a um ponto bacana, né, de desenvolvimento. Se você está estudando, você tem que ter repetição de estudos para você conseguir alcançar aquele conhecimento, né? Quando você está trabalhando também, né, para você chegar ao trabalho e executar de forma bacana, você tem que repetir o trabalho até estar ok. Mesma coisa com a oração, né? Para você alcançar a castidade, você precisa repetir alguma coisa. E essa repetição, essa constância, é justamente, eu acho que é da oração, né? A oração manifestada pela vivência da Eucaristia, manifestada pela participação na Santa Missa, né? Não tem como, né? Eu vou ser uma pessoa casta, tá? O que você vai manter na sua vida? O que você vai repetir, né, entre aspas, aí na sua vida? Como essa constância. Quais são os costumes? Quais são os atos diários que você vai fazer para que você consiga viver a castidade e, consequentemente, alcançar a santidade, né? Porque eu penso assim, a castidade a gente vive porque nós queremos ser santos. Então, né, ela vai ser um degrau para a santidade. Então, para viver a castidade, a gente tem que estar lá com a visão da santidade, na visão de que é possível, né? Porque a gente pensa que é uma coisa muito distante, muitas vezes, e não é. Nós somos capazes, né? Então, assim, focar na santidade e entender. Para viver a santidade, para ser santo, eu preciso viver os sacramentos, né? Então, assim, sempre confissão, Eucaristia e oração. E esse ponto aí da repetição entra numa questão fundamental, porque muitas pessoas se desanimam por terem caído uma vez, né? Terem cometido um pecado uma vez. Mas não, a repetição, ela é justamente essa tentativa gradual de a gente superar os nossos desafios, os nossos problemas, as nossas dificuldades. E é fundamental, a partir do momento que, principalmente vivendo agora, né, dica para quem está namorando aí, é fundamental na hora que vocês caírem, vocês imediatamente reconhecerem e não se acostumarem a esse problema, né, a esse pecado. Buscarem a confissão, reconhecerem que vocês caíram, mas não se deixarem contentar, não se deixarem normalizar essa ação, né? Porque aí depois fica mais difícil realmente para superar quando isso está normalizado, né? Nos explique a diferença sobre celibato e castidade. Na verdade, não é bem uma diferença, né? Celibatário é uma pessoa que se propõe a viver sem a relação sexual, né? Então, assim, sou celibatário, não necessariamente eu vou me ordenar como freira, não necessariamente eu vou me ordenar como padre, mas eu não vou ter relações sexuais porque eu vou ofertar o meu ser inteiramente a Cristo.
Mas o princípio norteador do celibatário é a castidade, né? Então, mas é a castidade nesse sentido, de Castidade nesse privação sentido. de relação Privação. sexual. Mas como a gente já disse, a castidade ela abrange muito mais, né? Uma pureza, assim, porque eu posso continuar vivendo a castidade mesmo sendo casado e tendo relação sexual. O celibatário não. Ele vai se privar da relação sexual por amor a Deus, né? Uma oferta a Deus dessa vida dele integralmente. Pra quê? Aí é um ponto-chave. Para servir mais a Deus. Porque ele pretende servir a Deus de uma outra maneira. Não é porque ele, não, sou solteiro, não quero casar, não quero... Não. Porque eu quero me ofertar mais ainda a Deus. Um grande exemplo de celibatário é o Valmir Alencar. Cantor, compositor, que faz assim, grandes músicas litúrgicas que nos ajudam e nos aproximam de Deus. E vive em missão. Tá sempre ajudando o próximo, tá sempre pregando, sempre falando de Deus. E aí você pensa que uma pessoa, para viver o nível de missão que o Valmir Alencar vive, com uma família seria muito difícil, né? Então ele abdicou da família, ele abdicou da vida sexual para servir mais a Deus, né? Ser missionário, né? De uma maneira mais intensa. E a gente, na nossa pequenez, enfim, no nosso julgamento, a gente tende a ter concepções erradas, né? Por que a pessoa... Né? Se não é padre, se não é freira, por que vai deixar de ter relações sexuais, né? Não, a gente tem que perceber que esse carisma ele é individual e ele é diferente para cada pessoa, né? E eu não posso cair ou deixar eu entrar nesse equívoco de julgar o carisma do outro com base naquilo que eu acredito que seja o ideal para minha vida, né? Isso a gente fatalmente cairia num precipício, num erro, e então, enfim, né? A gente tem que ter esse olhar mais atento para com a escolha do outro, né? E é uma escolha de muito amor, né? E essa é uma das maravilhas da nossa igreja, da nossa religião. Dinâmica caça-palavras sobre o fruto do Espírito Santo. Nós fizemos um caça-palavras, demos um para cada e eles vão competir para ver quem acha. Aqui, ó. A gente vai competir. São 9 palavras. E aí já tá, o cronômetro já tá ligado. Então, valendo. Ai, meu Deus. Ela já tinha caçado. Ai, parece um cachorro. Tem vertical e diagonal também. Ixi. Olha, tio, peguei. Obrigada. 2000 anos depois. And we keep on fire to the end. Olha a alegria! Eu de vocês, vai pegar uma semaninha, vocês vão olhar as primeiras 7 sessões ali do livro, ali. Então esse livro aqui, vocês vão dar um jeito aí, se virem, peguem emprestado de alguém, tem na internet, né? Gente, tudo na internet tá mais barato, enfim. Vocês dão um jeito, peguem emprestado e façam esse propósito de oração. Peguem uma sessão, uma catequese por dia, né? E já vai dar uma visão bacana pra vocês. Uma folha, uma 2 páginas né? Por Sim, dia. É bem tranquilo. de boa. Então é isso, agradecemos aos tios por terem conversado com a gente sobre esse assunto que é de extrema importância para todos nós. E para você que está nos assistindo, espero que tenham gostado e que levem como ensinamento. E não esqueça de compartilhar com sua família, amigos e conhecidos, deixar seu joinha e comentar. Até a próxima, seguidor! Até a próxima! Até a próxima!